Deus. Amados irmãos, eu quero convidá-los para nós mudarmos de posição, ficarmos em pés, abrimos as nossas Bíblias nesta manhã para uma meditação na palavra de Deus, na carta escrita pelo apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, em nome de Jesus. Nosso coordenador da Escola Bíblica, pastor Israel, nos solicitou nesta manhã falarmos aos irmãos acerca da lição de número 1. Talvez a sua revista esteja por aí. Nós vamos trabalhar em cima da nossa revista, mas vamos ler o texto para que possamos prosseguir o nosso trabalho. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Você encontrou o texto? Podemos ler? 1 Timóteo, capítulo 1. Estaremos lendo para a glória de Deus, até o versículo de número 12. O primeiro verso diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A igreja. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Vamos juntos? E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Vamos repetir essa última parte desse versículo, irmãos. Olha, pondo-me no ministério. Vamos dizer juntos? Pondo-me no ministério. Quem disse isso? Paulo. Vamos orar? Querido e eterno Deus, queremos agradecer-te pelo privilégio desta manhã, estarmos reunidos em tua casa, este santuário que foi erguido em louvor e adoração ao teu nome. Pai Santo, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, das tuas filhas que aqui já se encontram. Queremos te louvar por todos haverem chegado em segurança, pelo momento de louvores, de adoração. Queremos pedir pelos irmãos que se encontram a caminho ainda. Traz também, ó Pai, em segurança, debaixo da tua paz. Tem misericórdia de nós, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, que a tua palavra nos seja revelada pelo teu Espírito Santo, na dependência total do teu ser glorioso e sobrenatural. Nós estamos aqui, Deus, diante da tua grandeza, colocamos a nossa pequenez para que possamos ser canal nas tuas mãos, segundo a tua vontade, para a edificação da tua igreja, pois a ti pertence a honra, o poder, a glória e o louvor de hoje e para toda a eternidade. Você diz amém? Vamos nos sentar, amados, em nome
de Jesus. Se você estiver com a sua revista, nós vamos procurar trabalhar dentro do assunto. Nosso coordenador, pastor Israel Januário, solicitou-nos para a gente ver se a gente consegue completar todas as lições esse ano. Nós temos 10 matérias, 10 lições, e nós vamos trabalhar todos os preletores para ver se a gente consegue, na segunda-feira à tarde, ter chegado à lição de número 10. Então, nós vamos precisar da compreensão e ajuda dos irmãos. Nós teremos ensino, pregações serão à noite, não é? Que a finalidade da Escola Bíblica Fraternal de Obreiros é ensino, é a gente compreender a palavra de Deus e alcançar os alvos do que se escreveu. A revista foi escrita com uma finalidade, e esse ano está se trabalhando em cima das características do obreiro aprovado. É o tema oficial a ser abordado durante esta EBFO 2016. Então, meus amados irmãos, nós vamos iniciar aqui. Não sei se a sua revista já está na sua mão, página de número 12. Nós vamos entrar aqui já neste assunto abençoado para a glória de Deus. A lição de número 1 traz por título Conceitos sobre o que é o ministério cristão. Vamos repetir? Conceitos sobre o que é o ministério cristão. Porque na lição de número 2 nós veremos o que não é o ministério cristão, com a ajuda e graça de Deus. Então nós buscamos uma definição no dicionário Aurélio, e o dicionário Aurélio diz que ministério é cargo, incumbência, cumprir os deveres do seu ministério. O ministério cristão trata-se, portanto, de um serviço que se presta a outros. Na nossa lição nós temos: considerando que a vocação ministerial eclesiástica se sobrepõe a qualquer atividade secular, o candidato ao ofício de servir a Igreja de Cristo somente obterá êxito em sua função se primeiramente assimilar qual é o verdadeiro significado do ministério cristão. Por esta razão, é de fundamental importância iniciarmos esse estudo conceituando o que realmente é o ministério cristão. A primeira escolha de homens para compor o ministério foi feita por Jesus. Vale ressaltar que esta seleção não se deu entre os religiosos fariseus, nem saduceus de sua época, mas entre os pecadores, os quais ele poderia moldar para esta tão grande tarefa. Por isso ele os chamou, dizendo, aí a sua Bíblia está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículos 19 ao 22. A lição está falando acerca da escolha divina das pessoas para fazerem parte do ministério. Nós devemos compreender que o ministério não é algo que em nós foi deliberadamente colocado. É somente Deus e o seu Espírito que pode conceder um ministério. Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada, entre vários que nós teremos oportunidade de ver, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, você deve se lembrar também, fala-nos do ministério da reconciliação, que é um dos ministérios que Deus deu para mim e para você. Quando a lição trata de ministério, ela está nos lembrando que nós podemos entrar no ministério e temos que ter cuidado para que o ministério não deixe de entrar em nós. Está entendendo? Porque às vezes a pessoa entra no ministério, mas o ministério não entra na pessoa. E quando o ministério não entra na pessoa, este homem, esta mulher, este obreiro, esta obreira, vai ter uma série de problemas e vai causar problemas para a igreja e para o ministério. Porque ele entrou no ministério. Como assim entrou no ministério? Ele foi chamado para o ministério, ele foi separado
para o ministério. Como por exemplo, hoje é sábado, amanhã é domingo, pela manhã nós estaremos, com permissão de Deus, tendo a separação de muitas pessoas à função de cooperadores e cooperadoras da obra do Senhor. Então haverá a separação desses irmãos, dessas irmãs, para servirem a Deus. Agora, a preocupação que nós teremos que ter é se essas pessoas vão conseguir cumprir o ministério para o qual estão sendo separados e separadas. Se o ministério entrar na vida dessas pessoas, se as pessoas entenderem, compreenderem o para que foram chamados, chamadas, então você vai ver as pessoas desenvolvendo o ministério que Deus entregou em suas mãos, para que possam fazê-lo. Mas se essas pessoas não compreenderem qual o real valor do chamado ministerial para as suas vidas, então essas pessoas vão querer mostrar a sua credencial, a sua carteirinha para muita gente, falar: agora eu sou obreiro da igreja, agora eu sou obreira da igreja, você me respeita, porque agora eu sou obreiro, eu sou obreira da igreja. Mas quando se pedir para esta pessoa exercer o seu ministério, nem sempre esta pessoa vai querer exercer. O cooperador, olha, nós precisamos que amanhã cedo você chegue cedinho aqui para abrir a igreja, não é? Nós temos que arrumar as cadeiras, colocar tudo no devido local. Olha, cooperadora, nós precisamos que você esteja aqui, tal hora do culto, esteja apercebida, pronta, porque nós vamos ter a hora de recolhermos as ofertas, e nós precisamos que você possa estar fazendo isso. Olha, irmã, nós precisamos que você fique na recepção, cumprimentando as pessoas, dizendo aonde fica as dependências do templo, orientando aonde senta, cuidando das crianças, avaliando. Então, se essas pessoas tiverem disposição para desenvolver esta tarefa, e essas tarefas que são várias, que serão distribuídas, começa a se perceber, torna-se perceptível que esta pessoa está compreendendo para que foi chamado e separado. Agora, se essa pessoa disser assim: eu não tenho condição, eu não gosto de ficar na porta. Ah, não, esse negócio de tirar oferta não é comigo não. Eu sou uma pessoa tímida, eu não vou passar com a salva para pegar a oferta desse irmão daqui. Ah, não, eu não gosto desse negócio não, eu fico tão envergonhado, esse negócio de ficar na porta, ter que cumprimentar as pessoas. Mas vai chegar gente aí que mora no bairro, e eu nem converso com essas pessoas não conversam comigo, e eu vou ter que cumprimentar essas pessoas. Mas tem aquele irmão ciclano, que eu tenho uma dívida com ele, eu não acertei ainda, e eu vou ter que cumprimentar, eu vou ter que estender a mão. Ah, não me põe nessa escala não. Eu fui separado para cooperador, mas o meu negócio é outro. Eu quero sair nas igrejas para pregar, eu quero sair nas igrejas para cantar, para fazer alguma coisa. Esse negócio de estar atendendo as pessoas, essa coisa de servir os outros, não é para mim não, não é comigo. Então você observa que essa pessoa não está compreendendo para que foi chamado, chamada. Todo ministério tem começo, meio e fim. E nós todos começamos não de cima, começamos de baixo, irmãos. Já é uma dádiva a gente ser chamado para servir ao Senhor. Tem tantas pessoas que queriam pelo menos ser salvos pelo Senhor, mas não lhes foi dado ainda nem a condição de vencerem todas as barreiras que o inimigo interpôs, para eles chegarem nos caminhos do Senhor e terem um encontro com Jesus e serem salvos, ouvirem o Evangelho, compreender a extensão do Evangelho, saber que Jesus é poderoso para quebrar as suas cadeias, os seus grilhões, arrancá-los de toda sorte de males, de vícios. Nem experimentaram isso ainda, e às vezes nós já experimentamos a libertação. O Senhor já nos libertou da bebida, o Senhor já nos libertou do fumo, o Senhor já nos libertou das drogas, o Senhor já nos libertou da fornicação, do adultério, de toda sorte de pecado. A gente já sente, desfruta a liberdade da paz com Deus, sentimos paz no nosso interior, segurança, tranquilidade, sentimos gozo da salvação. Então, quando nós somos chamados para servir a obra do Senhor, nós estamos entrando no ministério intermediário. Isso tem que ser para nós gozo, tem que ser para nós alegria, tem que ser para nós motivo de gratidão a Deus e dedicação na obra de Deus, porque fomos chamados para fazer uma grande obra na terra.
A gente observa a narrativa bíblica, o texto que nós temos aqui selecionado, do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 19 a 22, a Bíblia diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Ora, irmãos, a impressão que a gente tem que se transportar para lá, para visualizar a cena. Esses homens haviam acabado de pescar, o barco encosta, eles estão lavando as redes. Jesus passa e chama esses homens para serem seus discípulos, seus seguidores. A Bíblia não diz que eles falam: não, mas quem é o Senhor? O que o Senhor quer com a gente? Nós não vamos deixar a nossa rede assim não vamos deixar a nossa profissão assim não. O interessante é que você avalia no texto, você observe que eles foram chamados para o ministério de tempo integral. Essa diferença a gente tem que saber fazer. Eles deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram seu pai imediatamente e seguiram Jesus. Quando diz que eles deixaram as redes, diz que eles deixaram o trabalho secular. Então isso aqui é um ministério de tempo integral, que não é o caso de nós todos, pelo menos ainda não. Nós estamos no século 21, todos nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso pão, o nosso sustento, sim ou não? E você sai de manhã para o seu trabalho, trabalha o dia todo e ainda agradece a Deus, não é assim? A gente acorda de manhã, já agradece a Deus, que se não fosse Ele guardar a gente na madrugada, a gente não tinha nem acordado, então a gente já agradece porque acordou. Levanta de manhã, já agradece pelo cafezinho que tem para tomar, agradece a Deus pelo trabalho que tem. Onde existem milhões de desempregados, o Senhor preservou você trabalhando para ganhar o seu pão. Então a gente tem que agradecer também pela porta que Deus abriu. E a gente vai para o trabalho da gente. A gente foi chamado para ser cooperador, cooperadora da obra de Deus. Estamos iniciando aqui a nossa prédica, a nossa conversa. Então, eu sou obreiro do Senhor, eu sou obreira de Deus, fui separada para isso, e preciso entender que aonde eu estiver, eu sou obreiro e obreira do Senhor. Eu sou obreiro dentro de casa, não é assim? Eu tenho a minha esposa, e eu vou tratá-la com amor, com carinho. O comportamento que eu tenho na igreja, eu vou ter em casa também, amando as pessoas, respeitando as pessoas, servindo as pessoas. E o ônibus a mesma coisa. No meu trabalho é a mesma coisa, porque eu vou dar testemunho lá, vou falar do amor de Deus. Eu não vou ser o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Eu sou uma coisa na igreja, e quando saio da igreja eu sou outra. Na igreja eu cumprimento todo mundo com educação, a paz do Senhor, eu te amo meu irmão, eu te amo minha irmã, mas quando saio da igreja, eu não quero falar com o vizinho, eu não quero falar com fulano de tal, eu brigo com fulano, eu peço 5 minutos para Jesus, eu resolvo a coisa do meu jeito, eu sou convertido, mas meu braço não é, eu sou convertido, mas a minha perna não é. Sangue e fogo, não é isso não, crente. Você foi chamado para ser obreiro, obreira do Senhor. Aonde você for, tem que brilhar a tua luz. Você foi separado pelo Senhor. O Senhor te chamou para a obra dele. Agora você tem um ministério, e seu ministério precisa ser eficaz. Você vai pregar o Evangelho não apenas oralmente, não apenas falando, não apenas no púlpito, não apenas nos cultos da igreja sede, do setor de trabalho da congregação, não. Você vai pregar a palavra por onde você passar, você será sal da terra. Por onde você passar, você será luz do mundo. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, estará sobre a sua vida, e você agora é um obreiro, é uma obreira da seara do mestre, e Deus conta com você para que vidas sejam ganhas através da tua vida. Ele salvou você para que através de você a palavra dele seja levada, seja introduzida. Alguém diz assim: meu irmão,
Oh, meu irmão, lá na minha casa ninguém serve ao Senhor, só eu sou crente lá. Ora por mim, que a peleja é grande, mas é lá que a tua luz vai ter que brilhar. Porque ser luz aonde tem luz é simples, meu irmão, não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma. Mas ser luz onde há trevas, aí será uma grande luz, porque a tua luz vai clarear toda a obscuridade no lugar, e tudo que estiver escondido vem à tona, e tudo que é imundice vai sair, porque a presença de Jesus chegou junto com você, e as coisas vão mudar na casa, as coisas vão mudar no emprego, as coisas vão mudar na escola, porque você é um servidor do Evangelho, é um homem e uma mulher que foi separada para fazer a diferença. Você diz amém? Muito bem. Então, nós precisamos da ajuda de Deus, para que nós possamos brilhar a nossa luz. Agora, observe, o ministério não é nosso. Não somos detentores do ministério. Não é algo que possuímos. Nós fomos colocados no ministério pelo Senhor. Foi o Senhor que nos colocou no ministério. Você prestou atenção no texto que nós lemos, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 12. O que Paulo disse para Timóteo? Ele disse: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo está dizendo, foi Jesus quem me colocou no ministério. Eu não entrei no ministério porque eu trapaceei, eu não entrei no ministério porque eu sou amigo de A, B ou C, eu não entrei no ministério porque eu dou presente para A, para B, para C, não, foi o Senhor quem me trouxe, me colocou no ministério, porque eu sou fiel, disse Paulo. Mas por que Paulo lembra da fidelidade? Porque ele sabia que, infelizmente, naqueles dias e nos nossos dias pode ter também, está sujeito a ter, pessoas que entram no ministério, mas não são fiéis. Não são fiéis a Deus, não são fiéis ao matrimônio, não são fiéis à sua palavra, trata uma coisa e não cumpre, promete e não vai. Isso é favorável? É bom para o Evangelho? Glorifica o nome do Senhor ou escandaliza? A gente tem que pensar, que nós somos chamados pelo Senhor, nós estamos a serviço do reino dos céus, e nós precisamos entender isso com muita profundidade, porque se você compreender o que a palavra de Deus está dizendo, você vai ser uma tocha nas mãos de Deus por onde você passar. Mas se você simplesmente lê a Bíblia, como muita gente lê o jornal de manhã cedo, vai virando as páginas, só vê as figuras, e não lê, não examina, não aprofunda, não busca entender, não busca praticar, então você não vai sair de soldado raso, talvez nem fique no exército, talvez vai ser até uma hora colocado para fora, porque uma hora vai perceber, vai identificar quem você realmente é, e então alguém vai dizer, não dá para você andar com a gente não dá. A gente pensou que você era uma coisa, mas você está mostrando que você é outra, então não dá para andar com a gente não. A palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Ora, a igreja, o ministério da igreja prega uma coisa, ensina uma coisa, está entendendo? E de repente separa o obreiro, a obreira para o ministério, para desempenhar o papel, e essa pessoa não está cumprindo aquilo para o qual foi separado. Qual o risco? O risco é essa pessoa perder a bênção que lhe foi dada. Lhe foi dado a oportunidade de exercer essa função, para ver se a pessoa exerce com esmero, com dedicação, com amor, com fidelidade, com zelo. Mas de repente se avalia e se percebe que esse zelo, esse amor, esta perseverança, essa dedicação não está acontecendo dentro desse ministério. Então a pessoa vai dizer, olha, eu sinto muito, mas não vai dar. Nós vamos ter que te convidar a abandonar aí o cargo para o qual nós te separamos, porque você não está praticando. E alguém fica bravo, fica triste,
sai batendo pé, chutando, discutindo. Essa igreja também, esse ministério também. Mas espera um pouquinho. Quem que assumiu o compromisso de ser fiel a Deus e a sua palavra? Não fomos nós? Fomos nós. Então a gente precisa cumprir aquilo para o qual nós fomos separados. Fomos separados pelo ministério. Nós precisamos entender que nós fomos colocados no ministério do Senhor, por Ele mesmo, porque nós fomos achados fiéis, e porque nos foi concedida misericórdia da parte de Deus. A gente precisa tomar cuidado, irmão, porque senão a gente começa a achar que a gente está no ministério porque nós somos bons. Eu estou no ministério porque eu sou a Coca-Cola gelada no meio do deserto. Estou no ministério porque não tem ninguém melhor do que eu. Estou no ministério porque eu sou amigo de fulano de tal, e fulano de tal é dos grandes lá. Eu estou no ministério porque o meu dízimo é o mais alto da congregação, então estou no ministério por isso. Não, meu irmão, você está no ministério por causa da tua fidelidade. Se o Senhor te chamou e você é fiel, é porque você encontrou misericórdia da parte de Deus. Deus olhou para você, sentiu misericórdia e disse: vou dar uma oportunidade para esse homem, vou dar uma oportunidade para essa mulher, vou colocar no ministério para fazer a minha obra na terra. Você quer ver que interessante? Abra sua Bíblia comigo aqui, em 2 Coríntios. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreve a mim e a você. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Olha aí. Ele é bom, e a sua bondade, ela dura para sempre. Você encontrou? Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então, 1, 2, 3. Pelo que amém? Então, se eu tenho esse ministério segundo a misericórdia de Deus que nos foi feita. É pela graça do Senhor, é pela bondade do Senhor que nós fomos chamados, separados para fazer a obra dele. Eu não posso me envaidecer, eu não posso me orgulhar, eu não posso achar porque eu sou obreiro agora, porque eu estou na seara do mestre, eu não preciso mais cumprimentar as pessoas, eu não preciso mais conversar com as pessoas. A gente tem que ter cuidado, porque é de pequeno que a gente vê as coisas, não é assim? De pequenininho, à medida que você vai dando oportunidade para a criança, torna-se adolescente, jovem, você vai vendo a índole, o caráter, o comportamento, a gente vai aprendendo quem é, e na qualidade de obreiros a gente vai sendo separado para ser experimentado pelo Senhor, para ver a nossa fidelidade, a nossa retidão, a dedicação que nós temos para com a obra de Deus. Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo constituiu os seus discípulos, que mais tarde foram chamados apóstolos. Ele é, portanto, um modelo de liderança eficaz para ser seguido na igreja. Cabe aos seus liderados a importante missão de influenciar outras pessoas e promoverem o crescimento do reino de Deus, assim como fez o mestre da Galileia. Nós temos um subtítulo aqui que diz: o ministério é uma entrega total para servir a igreja de Cristo. Quando nós lemos na carta escrita aos Efésios, capítulo de número 4, versículos 11 ao 12, a Bíblia diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí está falando do ministério que o Senhor Jesus outorgou à sua igreja. Aqui está se falando do quê? Está se falando dos dons ministeriais. Nós temos os dons naturais, que são dados por Deus, as pessoas já nascem com eles,
precisam descobri-los para exercê-los. Nós temos os dons espirituais, que são os 9 dons do Espírito Santo, e nós temos aqui os dons ministeriais. São os dons outorgados pela pessoa de Jesus Cristo. É o Senhor quem separa. Agora observe, alguém vai dizer assim: mas irmão, se esses dons que o Senhor está falando são os dons ministeriais, e eu que sou presbítero, e eu que sou diácono, e eu que sou diaconisa, eu que sou cooperador, eu que sou cooperadora, então eu não faço parte do ministério? Faz. Você faz parte do ministério intermediário. O ministério intermediário, que é composto por cooperadores, cooperadoras, diáconos, diaconisas, presbíteros, dirigentes do círculo de oração, líderes de mocidade, líderes de adolescente. Você está entendendo? O que é isso? É o ministério intermediário. Sem a existência e o exercício do ministério intermediário, a obra de Deus poderia empacar, ter problemas. Porque pense comigo, não tinha condições de você pegar o pastor, colocar o pastor na igreja, e o pastor ter que começar o culto, ele tem que chegar cedo, abrir a porta, arrumar tudo direitinho, as cadeiras, a estrutura, cumprimentar todas as pessoas, colocar no lugarzinho, dar toda a orientação. Depois de tudo certo, cada um no seu lugar, ele corre para o púlpito: irmãos, agora nós vamos começar o trabalho do Senhor. Aí ele vai orar, depois ele vai cantar os hinos, depois vai dar oportunidade para os irmãos, depois vai tirar a oferta. Na hora de tirar a oferta, ele sai correndo, pega a salva e vai tirar a oferta dos irmãos. Aí deixa lá a oferta e corre para cá e vai ler a palavra para pregar, ministrar a palavra. E depois, na hora de fazer o apelo, aceita Jesus, ele não dá licença um pouquinho, ele corre lá e vai pegar o nome das pessoas que aceitaram a Jesus e o endereço. Daqui a pouco ele volta: irmãos, vamos lá dar os avisos finais, orar pela bênção. Vai matar esse obreiro. Você está entendendo? Percebe a importância do ministério intermediário? O ministério intermediário chega mais cedo, já tudo arrumadinho, toda a estrutura da igreja. Quando você chega, a cadeira está no lugar, o banco está no lugar, a igreja está limpa, está arrumada, organizada. As irmãs embelezaram o templo, está essa coisa gloriosa. Está entendendo? O outro já preparou as salvas, está lá no cantinho. O outro já arrumou onde as crianças vão ficar. O outro já arrumou as pastas do ciclo de oração cantar. A outra já arrumou as pastas do coral que vai louvar. Cada pessoa organizando cada coisa no seu devido lugar. Então o obreiro chega, inicia. Aí um canta o hino, o outro dá testemunho, o outro lê a palavra, o outro prega, Jesus salva, o outro ora, o outro dá bênção apostólica. Então cada um faz uma coisa. É aquilo que a Bíblia diz: quando vos reunis no mesmo lugar, um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem revelação, o outro tem palavra. Cada um faz uma coisa, mas faça-se tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Tudo que você pegar para fazer no seu ministério, qual Deus te separou, faça de todo o teu coração, de toda a recompensa para a sua vida. Porque se você desenvolver bem a sua tarefa, o seu papel, você terá outras oportunidades. Mas se você não conseguir cumprir o seu papel, então a pessoa fala: ah, fulano, olha, demos oportunidade, mas eu estou achando que não é bem aquilo que a gente imaginava, não. A pessoa não chega do horário, não se preocupa, não tem responsabilidade para com as coisas de Deus, faz tudo reclamando, arruma briga, confusão com as pessoas, maltrata na porta, não sabe receber as pessoas. Meu Deus do céu, então essa pessoa vai perder a oportunidade de estar no ministério. Porque se você não fizer aquilo para o qual Deus te chamou, se preocupa não, irmão. Deus levanta outro e coloca no teu lugar. Eu tenho consciência que se eu não fizer aquilo para o qual Deus me chamou, Deus levanta outro e põe no meu lugar, não tem problema nenhum. Deus tem pessoas no mínimo 10 vezes melhor do que eu ou do que você. Então glorifique a Deus pela oportunidade de estar no ministério e faça o teu melhor para Deus.
Honre o Senhor e o Senhor vai te honrar. Seja fiel para com Deus e Deus será sempre fiel com você. Ele não pode negar-se a si mesmo. E nós vamos caminhando pela palavra do Senhor e é algo tão glorioso. Nós estamos nesta manhã debaixo da misericórdia e da bondade do Todo-Poderoso. Você sabe que tem gente que pagaria até dinheiro para estar no teu lugar? E às vezes a gente tem oportunidade de vir a uma convenção como essa, estar aqui dentro, sendo ministrados, compartilhando a palavra de Deus, e às vezes a gente reclama, puxa vida, mas eu tive que pagar tanto. É uma vez por ano só, meu irmão, uma vez por ano. Mas o que você recebe durante a convenção e a escola bíblica? Alimento espiritual, a comunhão, o trabalhar do Espírito Santo, as revelações da palavra, as revelações sobrenaturais do Espírito de Deus. É Deus nos ensinando, é Deus nos corrigindo, é Deus te dizendo: parabéns, estou com você, continue desse jeito. É Deus dizendo: pera um pouquinho, isso aqui está certo, mas aqui você precisa corrigir. A gente vem para a escola bíblica, aqui onde o Senhor está dando os ajustes em mim e você. Ele vai apertar onde precisar apertar, Ele vai soltar onde precisar soltar, mas não se preocupe, o Senhor estará forjando você durante esses 3 dias de escola bíblica. O Senhor está te preparando para uma grande obra. Deus não tem pressa, Ele tem um alvo e vai fazer você chegar lá, degrau por degrau, mas a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu quero dizer para você que nós todos que aqui estamos, nós passamos os nossos momentos, nós passamos os apertos que todo mundo tem que passar, não é, irmão? Em tudo que você vai passando, Deus vai te dando o quê? Experiência com Deus. Você vai glorificando o nome do Senhor. E você vai procurando fazer o teu melhor. Nós dissemos para os irmãos, portanto, que esses cargos, estas funções, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, são dons ministeriais. Portanto, os ministérios específicos da igreja. Então, nós precisamos compreender que além desses ministérios específicos, nós temos os ministérios intermediários. Repita comigo: ministério intermediário, que são cooperadores, cooperadoras, diáconos, diaconisas, não é? Círculo de oração, a irmã que dirige o círculo de oração, a pessoa que é o líder dos jovens. Interessante, nós estávamos numa reunião ontem, reunião administrativa. Será que foi ontem, pastor Mailton? Foi antes de ontem, quinta-feira. E o pastor Mailton estava nos lembrando de uma grande verdade. A maioria de nós que hoje, pela misericórdia de Deus, chegamos ao pastorado, começamos a nossa carreira sendo jovens, cantando no grupo de jovens, cantando no grupo de adolescentes. Aí depois tivemos a oportunidade de ser secretário da mocidade, tesoureiro da mocidade. Depois deram a oportunidade da gente ser líder de jovem. Aí depois de ser líder de jovem, separaram a gente para ser cooperador, cooperadora. Passou algum tempo, separaram a gente para exercer o diaconado, era ministério intermediário. Ninguém brigou para ser alguma coisa, ninguém puxou o tapete de ninguém para chegar lá, ninguém fez situações espúrias para chegar aonde não, cada um foi cumprindo o seu ministério, passa pelo ministério intermediário, cumpre o seu papel, Deus dá oportunidade, é fiel, daqui a pouco Deus te honra, faz você galgar mais um degrau, naquele degrau você continua na humildade, continua no reconhecimento que é por causa da misericórdia de Deus, continua se aplicando, orando, examinando a palavra, cumprindo a palavra, pregando a palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra, obedecendo o ministério,
ministério, se dedicando na igreja, e Deus faz você galgar mais um degrau, e daqui a pouco, quando você pensa, você está no lugar que está dizendo, mas Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, mas não é por merecimento mesmo, é por causa da misericórdia de Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de nós irmos trabalhando, e o nome do Senhor vai sendo glorificado em nossas vidas. Então nós avaliamos que com relação a tudo isso, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Do que o apóstolo está falando? O apóstolo está falando uma realidade que você pode experimentar. Todos nós que por misericórdia estamos no ministério, também experimentamos. Às vezes você ama, mas não é amado. Não há correspondência desse amor por parte de alguns. Mas você não desiste, você não desanima, você não retroage, você não volta atrás, você continua. Você sabe para quem você está fazendo, você sabe quem te chamou, você sabe de quem vem o reconhecimento, você sabe de quem vem a bênção, a vitória, é o Senhor. Então você não pode se deixar bater. Talvez não haja reconhecimento humano, porém eu e você precisamos ter convicção de que estamos cumprindo a carreira pela qual nos foi proposta. Fulano pode não gostar de mim, pode não me saudar, pode não me cumprimentar, mas eu amo ele, eu amo ela, eu quero que seja salvo, eu quero que seja liberto, mas eu não vou deixar de fazer a obra do Senhor, eu vou fazer mesmo que não haja reconhecimento humano, porque o meu galardão não é na terra, é na glória que eu vou receber. Existem lugares que a gente fica preocupado, né, irmão? Eu devo, porque as pessoas querem o reconhecimento, querem que a pessoa fale. Terminou a festa e nem falou meu nome? Terminou a convenção, nem foi citado o meu nome? Mas eu quem fiz o arranjo das flores, mas eu quem coloquei as cadeiras no lugar, ninguém falou meu nome, mas fui eu que toquei o instrumento, mas fui eu que fiz a filmagem, mas fui eu que levei copo d'água para o pregador, mas fui eu que fiz isso e aquilo. Meu irmão, não é ninguém, ser humano, que vai te dar a sua total recompensa. O copo d'água que você trouxe para o pregador, Jesus já disse, aquele que der, ainda que for um copo d'água a um desses meus escolhidos, galardão garantido, salvação prometida, por um copo d'água que você dá. Imagine o que você faz demais para esse irmão, para essa irmã. O tratamento que você dá para a pessoa de profeta, a Bíblia diz, você vai receber galardão de profeta. O Senhor sabe como recompensar, meu irmão. Você tem que conseguir superar todas essas situações, porque poderão acontecer. Paulo está nos convidando a nos dedicar mais às coisas de Deus, fazer com mais carinho, com mais... Como é que eu posso usar um termo melhor aqui? Dedicação. Paulo está dizendo, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Como assim? Aconselhando, ensinando, visitando, ouvindo, orientando, dando direção para as pessoas. Esse é o ministério do apóstolo. Visitava as pessoas, ganhava para Jesus, tinha que orientar, tinha que discipular, tinha que mostrar o caminho, fundava a igreja, iniciava a igreja, via os problemas que a igreja tinha, então tinha que visitar a igreja. Não posso visitar a igreja, manda o obreiro lá visitar, não dá para resolver, vou mandar uma carta para eles, vou passar orientação, porque eu estou fazendo uma obra para Deus. Meu Deus do céu, eu estou tão cansado, olha, eu estou fazendo tanta coisa, mas tem gente na fila atrás de você. Se você dividiu a função com todo mundo, está tudo
tudo certo, mas se você não dividiu, então você está se esgotando sem necessidade, porque não precisa você fazer tudo. Na igreja existe o ministério intermediário e existe o ministério específico, cada um fazendo uma coisa na sua parte, cada parte bem ajustada, trabalhando direitinho, contribui para o crescimento do corpo de Cristo. Agora, a nossa revista fala acerca do ministério, que é o sacerdócio que promove o crescimento do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo definiu o propósito de Cristo ao instituir o ministério, quando disse aqui aos Coríntios, capítulo 4, versículos 12 ao 13, se você estiver com a sua Bíblia aí. Diz assim a palavra: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que eu vejo aqui, meu irmão, é que o ministério é a mais poderosa ferramenta que o Espírito Santo concedeu à igreja em sua luta para a implantação do reino de Deus na terra. O ministério é a mais poderosa ferramenta que o Espírito Santo concedeu à igreja em sua luta para a implantação do reino de Deus na terra. Porque através do ministério da igreja, que as pessoas serão edificadas, que as pessoas serão lapidadas, que as pessoas serão ensinadas, consoladas, através do ministério. Deus não separou pastores, doutores, evangelistas, profetas, apóstolos, missionários, simplesmente para nós carregarmos uma credencial, para termos o cargo, para nos tornarmos pessoas soberbas, altivas. Não, senhores, nós fomos separados por Deus com uma finalidade. Nós temos que ter a responsabilidade de amar o rebanho, de ensinar o rebanho, de doutrinar o rebanho, de ouvir o rebanho, de aconselhar, de orientar. É função do ministério, acompanhar, para que as pessoas vão se aperfeiçoando. Nós não tratamos na igreja com anjos, desde o ministério intermediário até o ministério específico. Nós precisamos ter consciência que na igreja do Senhor, nós tratamos com pessoas, meu irmão. São homens e mulheres, seres humanos, que estão sendo forjados, lapidados, dentro da igreja do Senhor, através do ministério. Se nós lidássemos com anjos, não teria problema, os anjos já são perfeitos. Não precisa estar ensinando, não precisa estar dizendo o que tem que fazer, não precisa estar corrigindo, o anjo já sabe. Mas nós estamos lidando com um ser humano, com pessoas que até já sabem, mas que precisa aprender mais um pouquinho. Com pessoas que até já sabem, mas precisa aprender a forma correta de fazer. Até já sabe, mas precisa aprender como Deus quer que faça. E essa é a tarefa árdua do ministério, compartilhar todas essas coisas, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Eu queria dar uma lida com você, se você puder, abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Já estou parando aqui para nós termos um período com os irmãos, né, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É um texto interessante da gente ler. Versículo 18.